Wellington Silva, presente. Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do versículo bíblico. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3, versículo 16. Amém. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem 010/2015, veto total ao projeto de lei 227/2013, que cria o Conselho Municipal de Combate à Corrupção e à Impunidade. Autor do projeto, vereadora Ilma Siqueira. Encaminha a Comissão de Justiça. Mensagem 011/2015, veto total ao projeto de lei 332/2013, que autoriza o Executivo Municipal excluir da base imponível do Imposto sobre Serviço, ISS, as receitas auferidas por cooperativas sediadas. Autor do projeto, vereadora Ilma Siqueira. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei executivo. Projeto de lei PMC 01/2015, em regime de urgência. Altera o anexo único a que se refere o artigo 38 da Lei Complementar 046/2013. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei PMC 02/2015. Altera parcialmente a redação da Lei 5.265, de 9 de setembro de 2014. Encaminha a Comissão de Justiça. Projeto de lei complementar executivo. Projeto de lei complementar PMC 02/2015. Acrescenta o artigo 144-C na Lei Complementar 027, de 27 de dezembro de 2009, que institui o Código Tributário Municipal. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Finanças. Projeto de lei, vereador Amarildo Araújo, legislativo. Projeto de lei 047/2015, institui na rede pública municipalizada do Sistema Único de Saúde, SUS, a obrigatoriedade da disponibilização do exame de dosagem sérica do antígeno prostático específico, PSA. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Saúde. Projeto de lei 048, vereador Amarildo Araújo, 2015, determina a reserva de vagas em apartamentos térreos nos conjuntos habitacionais populares para idosos e deficiente físico beneficiados nos programas habitacionais. Encaminha a Comissão de Justiça e a Comissão de Obras. Vereador Amarildo Araújo, projeto de lei 049/2015, estabelece a possibilidade do agendamento telefônico ou internet de consulta para pacientes idosos e para pessoa com necessidades especiais, já cadastrados nas unidades de saúde. Encaminho a Comissão de Justiça e a Comissão de Saúde. Vereador Ângelo César Lucas, projeto de lei 019/2015, denomina a Escola Legislativa Aloísio Santos, o plenarinho conhecido como Monsenhor Rômulo Neves Balestreiro. Encaminho a Comissão de Justiça. Pode abrir o livro dos oradores, quem desejar se inscrever. Vereadora Ilma Crisóstomo Siqueira, projeto de lei 061/2015, dispõe sobre obrigatoriedade da existência de cadeiras de roda em edifícios comerciais e residenciais multifamiliares. Encaminho a Comissão de Justiça. Vereadora Jaqueline Moraes da Silva, projeto de lei 057/2015, autoriza o Poder Executivo a conceder vale transporte para deslocamento dos conselheiros representantes da sociedade civil para a participação das atividades dos conselhos municipais. Encaminho a Comissão de Justiça. Vereador Messias Donato, projeto de lei 055/2015, dispõe sobre a criação de animais em confinamento. Encaminho
a Comissão de Justiça e Comissão de Meio Ambiente. Projeto de lei, vereador Messias Donato, 056/2015, obriga as unidades de saúde da rede pública e privada a notificar os casos de atendimento que envolva acidentes de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. Encaminho à Comissão de Justiça e à Comissão de Educação. Vereador Messias Donato, projeto de lei 058/2015, dispõe sobre a divulgação do benefício contido na Lei Federal número 8.213/91, artigo 89 e 90, referente ao fornecimento de prótese e instrumento de auxílio para a locomoção de forma que menciona. Encaminho à Comissão de Justiça e à Comissão de Saúde. Vereador Zé Lopes Faria, projeto de lei 059/2015, dispõe sobre a aplicação de multa pecuniária para desperdício de água na cidade de Cariacica. Encaminho à Comissão de Justiça e à Comissão de Finanças. Vereador Sérgio Camilo, projeto de lei 017/2015, dispõe sobre a proibição de pessoas físicas e jurídicas inidôneas serem contratadas pelo Poder Municipal, Executivo e Legislativo, ou mesmo participar do processo licitatório ou concurso e cargos comissionados. Encaminho à Comissão de Justiça. Vereador Wellington Silva, projeto de lei 030, dispõe sobre a utilização de pontos em milhagem oferecida pela Companhia Aéreas, Ferroviárias e Rodoviárias, resultante de aquisições de passagem com recursos. Encaminho à Comissão de Justiça. Projeto de lei, vereador Wellington Silva, 031/2015, dispõe sobre a publicidade e propaganda da Prefeitura Municipal de Cariacica. Encaminho à Comissão de Justiça. Projeto de lei 032/2015, vereador Wellington Silva, dispõe sobre a proibição de trote estudantil aos novos alunos nas instituições de ensino superior. Encaminho à Comissão de Justiça e à Comissão de Educação. Projeto de resolução, vereador Ângelo César Lucas. Resolução 04/2015, cria no âmbito na Câmara de Cariacica o título honorífico Comenda Funcionário Padrão. Encaminho à Comissão de Justiça. Vereador Pedro Henrique da Silva, seu Pedro. Projeto de resolução 02/2015, dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar Municipal pelo fim da violência contra a mulher. Encaminho à Comissão de Justiça e à Comissão de Segurança Pública. Emenda supressiva. Vereador da Câmara Municipal de Cariacica. Emenda supressiva. Em consonância com o artigo 45, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, os vereadores infra-assinados apresentam emenda supressiva ao artigo 56 e seus parágrafos da Lei Orgânica. Encaminho à Comissão de Justiça. Requerimento. Vereador da Câmara Municipal de Cariacica. Requerimento 06/2015. Requer em regime de urgência a tramitação do projeto de lei CMC 026/2015, de autoria do vereador Claudemir Souza Bi, dispor sobre instalação de reservatório e captadores de água da chuva nos postos de combustível, estabelecimento de lavagem de veículos, escolas, restaurantes, empresas, órgãos públicos, unidades de saúde, terminais rodoviários, SEASA e órgãos privados. Encaminho à ordem do dia. Vereador Amarildo Araújo, indicação 07/2015, implementação do projeto Rua de Lazer no domingo e feriado, a partir das 14 horas, na extensão da rua Manuel José da Silva, bairro Vera Cruz. Encaminho à ordem do dia. Vereador Ângelo César Lucas, indicação 051, indicação 151/2015, operação Tapa-Buraco na Rua das Castanheiras, depois da mercearia do Roberto, bairro Vila Independência. Encaminho à ordem do dia. Indicação 152/2015, operação Tapa-Buraco na Rua P, próximo ao Colégio Jardim Feliz, bairro Independência. Encaminho à ordem do dia. Indicação 153/2015, vereador César, operação Tapa-Buraco na Rua das Hortências, em frente a Embale, bairro Vila Independência. Encaminho à ordem do dia. Indicação 154/2015, conserto na rede de esgoto na Rua São Francisco, bairro Santa Cecília. Encaminho à ordem do dia. Indicação 155/2015, reparo no calçamento da Rua Santa Luzia, bairro Mucuri. Encaminho à ordem do dia.
Vereador Claudemir de Souza Bi, indicação 178/2015, limpeza pública, varrição e capina na rua Colatina e Princesa Isabel, bairro Campo Belo. Encaminha a ordem do dia. Indicação 177/2015, limpeza pública, varrição e capina na rua Joaquim Araújo Torres, bairro Maracanã. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 179/2015, limpeza pública, varrição e capina na rua Jerônimo Monteiro, bairro Morado de Santa Fé. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 180/2015, limpeza pública, varrição e capina na rua Torquato, bairro Maracanã. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Erildo Denadai, indicação 092/2015, instalação de 170 manilhas de 100 de diâmetro para escoamento pluvial nas imediações do posto de saúde Dário Paiva, localizado na rua Falcão, entre os bairros São Conrado e São Geraldo. É brincadeira a indicação, né? Encaminho a ordem do dia. Indicação 093/2015, instalação de 2 grades para escoamento pluvial 70 por 2 por 10 centímetros nas laterais da rua Tucano, bairro São Conrado. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 094/2015, construção de uma capela mortuária no bairro Nova Valverde. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 095/2015, instalação 2 tampas de lobo, boca de lobo na rua Garças, bairro São Conrado. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 097/2014, instalação de 8 tampas de boca de lobo na rua Tucano, bairro São Conrado. Encaminhe a ordem do dia. Vereadora Jaqueline Moraes da Silva, indicação 079/2015, patrulhamento e revissol na rua Sicília, bairro Vale dos Reis. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 080/2015, patrulhamento e revissol na rua Marcela, bairro Vale dos Reis. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 69/2015, drenagem e pavimentação asfalto na rua Beata Conceição, bairro Morrinho. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 70/2015, drenagem e pavimentação asfalto na rua João de Oliveira, bairro Morrinho. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 71/2015, drenagem e pavimentação asfalto na rua Maria Gonçalves de Oliveira, bairro Morrinho. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 72/2015, drenagem e pavimentação asfalto na rua Lindono Rodrigues Filho, bairro Morrinho. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Rob Schaefer, indicação 146/2015, operação Tapa-Buraco na rua Pinheiro, bairro Nova Alverde. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 147/2015, operação de limpeza das galerias situadas na rua Natalino Lovati e Paulo Rodrigues, bairro Itanguá. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 242/2015, operação de limpeza pública com serviço de capina e varrição em toda a extensão da rua Mato Grosso, bairro Nova Alverde. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 243/2015, operação de limpeza pública com serviço de capina e varrição em toda a extensão da rua Anselmo Laje, bairro Valverde. Encaminhe a ordem do dia. Estendo o mesmo serviço ao trecho que faz conexão com a rodovia 17. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 244/2015, pintura em toda a lombada existente na rua Jário Maia, bairro Oriente. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Sérgio Camilo, indicação 01/2015, construção de um muro de arrime na rua Mato Grosso, número 20, próxima à vidraçaria Leste-Oeste, bairro Morado de Santa Fé. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 09/2015, retirada de entulho em terreno baldio na rua Juscelino Kubitschek, sem número, em frente à entrada do condomínio Vila Imperial, bairro Tabajara. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 10/2015, instalação de mais uma caixa coletora de resíduo orgânico ou comerciais na rua Dom Pedro II, em frente ao terminal rodoviário urbano, bairro Cruzeiro do Sul. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 137/2015, capina e limpeza em toda a extensão da rua Geraldo Gonçalves, rua do antigo supermercado Zandonade, bairro Vila Graúna. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 138/2015, retirada de entulho em terreno baldio na rua 13, número 6, loteamento Otto Ramos, bairro Rio Marinho. Encaminhe a ordem do dia. Vereador Wellington Silva, indicação 142/2015, requer substituição de lâmpada de luminária pública de vapor de sódio por lâmpada de vapor de mercúrio, bairro Cruzeiro do Sul. Encaminhe a ordem do dia. Indicação 143/2015, requer substituição das lâmpadas de iluminação pública de vapor de sódio por lâmpada de vapor de mercúrio, bairro Bela Aurora. Encaminhe a ordem do dia.
Indicação 081-2015, patrulhamento e revisão na rua Barcelona, bairro Vale dos Reis. Encaminha a ordem do dia. Indicação 82-2015, operação Tapa Buraco na rua Barão de Mauá, bairro Novo Horizonte. Encaminha a ordem do dia. Indicação 158-2014, extensão de rede na rua 3 de Praia, bairro Vale dos Reis. Encaminha a ordem do dia. Vereador Zé do Miguel, indicação 888-2014, operação Tapa Buraco na rua Teresina Silva Simões, bairro Rio Branco. Encaminha a ordem do dia. Indicação 889-2014, retirada de lixo na rua Vigília Figueiredo, próximo final dessa rua, bairro Itacibá. Encaminha a ordem do dia. Indicação 890-2014, operação Tapa Buraco na rua Leopoldina, próxima à farmácia, bairro Vila Capixaba. Encaminha a ordem do dia. Indicação 891-2014, recapeamento asfalto na rua Itapimirim, bairro Vila Capixaba. Encaminha a ordem do dia. Indicação 892-2014, instalação de duas lombadas na rua Clarice Alves Ribeiro, bairro Tanguá. Encaminha a ordem do dia. Indicação 893-2014, construção de uma boca de lobo na rua Antônio Gatti, em frente à residência 5, bairro Oriente. Encaminha a ordem do dia. Indicação 1288-2014, aplicação de revisão na rua Santana, bairro Campina Verde. Encaminha a ordem do dia. Vereador Juscelino Miguel da Silva. Indicação 257-2015, drenagem e pavimentação da rua Francisco de Assis, bairro Sotelândia. Encaminha a ordem do dia. Indicação 258-2015, drenagem e pavimentação na rua 10, Sargento Brandão, bairro Sotelândia. Encaminha a ordem do dia. Indicação 259-2015, drenagem e pavimentação da rua José Amorim, bairro Sotelândia. Encaminha a ordem do dia. Indicação 260-2015, drenagem e pavimentação da rua Beira Rio, bairro Sotelândia. Encaminha a ordem do dia. Apenas lembrando que o livro dos oradores se encontra aberto. Aqueles que desejam se inscrever. Indicação 261-2015, drenagem e pavimentação da rua Castro Alves, bairro Sotelândia. Encaminha a ordem do dia. Vereador Messias Donato. Indicação 1586-2014, operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Oswaldo de Azevedo, bairro Vila Merlo. Encaminha a ordem do dia. Indicação 155-2015, providencia a retirada de um quebra-mola na rua Aimorés, próximo ao número 9, bairro Bela Vista. Encaminha a ordem do dia. Indicação 156-2015, sinalização e pintura de faixa de pedestre para a rua Duque de Caxias, bairro Boa Sorte. Encaminha a ordem do dia. Indicação 157-2015, sinalização e pintura de faixa de pedestre para a rua Doralice de Abreu, bairro Boa Sorte. Encaminha a ordem do dia. Indicação 159-2015, sinalização e pintura de faixa de pedestre para a rua Vasco da Gama, bairro Boa Sorte. Encaminha a ordem do dia. Indicação 160-2015, sinalização e pintura de faixa de pedestre para a rua Dom Pedro II, bairro Boa Sorte. Encaminha a ordem do dia. Vereador Zé Lopes Farias, indicação 08-2015, instalação de rede de esgoto na rua Itabira, antiga rua M, bairro Jardim Botânico. Encaminha a ordem do dia. Vereador Roberto de Amorim, indicação 68-2015, drenagem e pavimentação asfalto na rua Leonir Siqueira Costa, bairro Morrinho. Encaminha a ordem do dia. Indicação 144-2015, requer a substituição das lâmpadas de iluminação pública de vapor de sódio por lâmpada de vapor de mercúrio, bairro Jardim Campo Grande. Encaminha a ordem do dia. Essa indicação é minha, tá? Vou botar no lugar errado aqui. Indicação 147-2015, requer substituição de lâmpada de iluminação pública vapor de sódio por lâmpada de vapor de mercúrio, bairro Boa Sorte. Encaminhe a ordem do dia. Outros, Prefeitura Municipal de Cariacica, processo 424-2015, processo 425-2015, processo 426-2015, processo 427-2015, encaminha a Câmara e a Comissão de Saúde e Educação a prestação de conta dos recursos aplicados na saúde e na educação, Fundeb, referente ao mês de dezembro de 2014. Ciente. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
processo 604/2015, comunica a celebração de convênio 79.43.10/2013 e 81.22.35/2014 entre a Prefeitura Municipal de Cariacica e a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, para aquisição de equipamentos, materiais permanentes e veículos. Ciente. Abrimos agora a ordem dos oradores. Vereador Celso Andrion, do PT. Presidente em exercício, vereador Messias, demais colegas vereadores componentes da mesa, vereador Robinho Pimentão, líder do governo Juninho, vereador Wellington, vereador Itamar, demais colegas vereadores, público presente, lideranças, funcionários, meu boa noite. Presidente Messias Donato, venho a esta tribuna nesta noite fazer um breve pronunciamento, fazendo alusão do momento especial que estamos vivendo. Ontem a nossa igreja, a Igreja Católica, fez a sua celebração chamada Quarta-feira de Cinzas, né? E também foi o momento da abertura oficial da campanha da Fraternidade 2015. Para quem não sabe, a igreja todos os anos traz um tema que atinge o coração da sociedade em determinado período. A igreja, na sua função profética, na sua função evangelizadora, na sua função humanizante, porque entende que o seu papel é apontar para uma perspectiva futura do reino dos céus, sem perder de vista o chão que pisa, a história que ajuda a construir e os ensinamentos do Mestre Jesus que encarnam a vida cotidiana do seu povo e daqueles que temem a Deus e regem sua vida dentro do princípio da fé cristã. A campanha da Fraternidade 2015, ela tem como tema fraternidade, igreja e sociedade. E tem o lema, eu vim para servir. Então eu gostaria de compartilhar com os demais colegas e o público que nos acompanha pela TV Web, pela TV Câmara, algumas palavras do texto base, que também é colocado nas mãos de todas as lideranças religiosas e leigas da nossa igreja, para um estudo e aprofundamento do tema. Como eu disse, o tema fraternidade, igreja e sociedade. Vereador presidente em exercício Messias Donato, o texto base nos traz algumas palavras que vou partilhar nesse momento. A igreja recebeu de Jesus Cristo o mandato missionário e depois fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Nós podemos acompanhar essa citação bíblica em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Essa é a sua vocação e a sua missão. A vocação seja de seio da sociedade, da sociedade, deseja no tempo da Quaresma recordar a vocação e a missão de todo cristão e também das nossas comunidades de fé. A palavra sociedade, colegas vereadores, indica uma convivência e atividade conjunta de pessoas, ordenada ou organizada. A sociedade é um coletivo de cidadãos com leis e normas de conduta, organizados por critérios e com entidades que cuidam do bem-estar daqueles que convivem nela. Na sociedade, no comum a todos, acontece a exclusão e não participação de pessoas que a compõem. Vivem à margem da sociedade. O que, no entanto, caracteriza a sociedade é a partilha de interesse entre os membros e a preocupação com o que é comum.
E o texto base, ele ainda vai desenrolando, logo que eu terminar aqui a fala, vereador Zé do Miguel, faço sua parte. A igreja, pelas línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, citação de Atos 2:3, formou o que nós entendemos e vivenciamos, a comunidade dos santos. Ela, a igreja, entra na história dos homens, enquanto simultaneamente transcende os tempos e os limites dos povos. Igreja presente na realidade da humanidade. Igreja, os que creem vivendo no meio das casas dos seus filhos e das suas filhas. Uma igreja ativa na sociedade. Os que são igreja, colegas vereadores, vereador Seu Pedro, os que são igreja, os filhos e filhas, são parte da sociedade, vivem a sua fé na sociedade, testemunham, vereador Herildo, os valores e deixam-se guiar pelos critérios do Evangelho. Nesse sentido, colegas vereadores, Edna, nesse sentido, a comunidade dos fiéis, os cristãos, é uma igreja em saída, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos, vereador Sérgio Camilo. Vive o desejo de oferecer misericórdia, como Jesus que lavou os pés aos seus discípulos, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavar os pés. Assim o cristão vai ao encontro das pessoas, acolhendo-as nas dores e sofrimentos. Com obras e gestos, vereador Wellington, a comunidade missionária entra na vida diária das pessoas, em curtas distâncias, abaixa-se e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Ela busca o contato com as famílias e com a vida do povo. Não deveria, vereador Amarildo Araújo, não deveria tornar-se uma estrutura complicada, separada das pessoas, nem um grupo de eleitos que olham para si mesmos. A missão da igreja, colegas vereadores e vereadoras, de evangelizar passa pela caridade. A caridade é anúncio. Quando se lê o Evangelho, vereador Messias, encontramos uma orientação muito clara, não tanto aos amigos e vizinhos ricos, mas sobretudo aos pobres e aos doentes, aqueles que muitas vezes são desprezados e esquecidos, aqueles que não têm com que te retribuir. Podemos acompanhar todo esse ensinamento em Lucas 14:14. Não devem subsistir dúvidas nem explicações que debilitem esta mensagem claríssima. Hoje, vereadora Ilma, hoje e sempre, os pobres são os destinatários privilegiados do Evangelho, e a evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do reino que Jesus veio trazer. Vereador Itamar, há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os deixemos jamais sozinhos. Os cristãos são presença do Evangelho na sociedade. A igreja reconhece a laicidade do Estado. Sabe e afirma que, como comunidade de fiéis, participa ativamente da vida da sociedade. Dela faz parte e participa da construção da sociedade justa, fraterna e solidária, preservando-se de ser excludente. Caros colegas, vereadores e vereadoras, gostaria, desde já, de convidar a todos vocês, no dia 12 de março, vereador Wellington, Messias, Robinho Pimentão, Itamar, dia 12 de março vamos estar realizando nesta casa uma sessão especial, em alusão à campanha da fraternidade, trazendo algumas pessoas, religiosos e leigos, para compor a mesa, para fazer o debate sobre esse tema, a ação da igreja na sociedade, tempos difíceis que nós temos vivido, onde o profetismo se torna extremamente necessário, onde a ética, onde a moral, onde a caridade tem perdido o seu lugar, a igreja precisa subir nos púlpitos, nessa igreja espalhada em todos os lugares, a nossa igreja católica, e anunciar profeticamente que o projeto que Jesus Cristo veio anunciar
é um projeto de vida em abundância e um projeto de vida para todos. Por isso, nossa posição sempre na política é em busca do bem comum, buscando primar pela ética, pelo que é correto, por aquilo que constrói realmente o direito de todos, e não aquilo que acaba fortalecendo uma sociedade de privilegiados, né? Por isso, o documento base da campanha da Fraternidade de 2015 nos aponta esse caminho, que possamos nós, que vivemos como atores políticos, como agentes políticos, em nossa cidade de Cariacica, principalmente aqueles que são cristãos, que professam a sua fé em Jesus Cristo, que possamos nós também mergulharmos nessa espiritualidade e fazermos das nossas ações práticas concretas do ensinamento maior que Jesus nos deixou, que é ir ao encontro dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados, daqueles sem voz, daqueles sem vez, e principalmente daqueles esquecidos, caídos à beira do caminho, que tanto necessitam das nossas ações para que possamos estender as mãos e erguê-los, dando dignidade e direito à vida. Então, quero reforçar o convite a todos vocês, já de antemão, dia 12 de março, aqui nesta casa, a partir das 19 horas, vamos estar realizando essa sessão especial para que possamos refletir e aprofundar ainda mais o tema da campanha da Fraternidade 2015. Cedo à parte por vereador Zé do Miguel. Obrigado, vereador, pela sua parte. Parabéns pelo seu trabalho, sempre na presença de Deus, isso é muito importante. Eu quero dar uma boa noite para a mesa, nosso presidente, os demais da mesa, vereador, vereadora, público presente, aos padres, pastores, liderança presente, a todos uma boa noite. Mas eu queria dizer, Celso, convidar também, né, aos vereadores, ao público de Cariacica que nos acessa nesse momento, que domingo, às 8 horas da manhã, nós estaremos abrindo a campanha da fraternidade também, aqui na Senhora Aparecida, Nova Brasília. E à noite, às 19 horas, vai ser na igreja Itacibá, paróquia da Virgem Maria, às 19 horas. E às 15 horas no convento, nós estaremos lá, abrindo a campanha da fraternidade. Então convido a todos, esse momento de fé, né, que é muito importante. Quem são nós sem Jesus, né? Inclusive vai ter aqui no gauchão, né, o show do Padre Alessandro, né, no mês que vem agora. Então vai ser um momento muito importante para a Igreja Católica. Mas eu queria dizer ao senhor, Celso Andrião, vereador excelência, você sabia que no livro de Crônica 9:30, Salomão reinou durante 40 anos e depois morreu. E hoje nós ficamos aqui tão pouco tempo, né, no mandado, 4 anos, e continuando. E então, ele reinou 4 anos e morreu. Ele reinou, né, a toda... Então, só lá em Crônica que vai encontrar lá, né? Crônica 9:30, Rei Salomão. Vai ver lá que ele reinou 40 anos e depois partiu desse mundo. Então, mas a vida é assim mesmo. Mas eu queria dar os parabéns a seu Pedro, né, seu Pedro? Hoje é aniversário de seu Pedro. Parabéns pelos seus anos de vida. Como líder da bancada, né? Ele faz parte da bancada, líder da bancada do PT, uma bancada trabalhadora, sempre presente. Fico muito feliz nesse momento de ter um vereador fazendo aniversário. Mas lá no Salmo 90, vereador, o Elton Silva, Salmo 90, lá diz sobre Deus só deu 70 anos para o homem, né? E a mulher. 70 anos só. 70. Passou dos 70, só fadiga, canseira. Se teve um bom... Está no Salmo 90. Se estiver errado, me corrija, pastor. Né, Jeremias? O padre Jeremias está ali, ó. Salmo 90. Pois é. Padre Celso. Salmo 90, não é? Tá certo. Deus só deu 70 para nós. Passou dos 70, fadiga, canseira. Se teve um bom... Vai gerar muito tempo. Mas parabéns. Que Deus nos abençoe. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador Zé do Miguel. Quero, retomando aqui um pouco o lema, né? Eu vim para servir. Às vezes nós que estamos como agentes políticos,
a gente não percebe que assumir o poder, vereador Itamar, assumir o poder para nós só tem sentido numa posição de serviço. Lamentavelmente, pessoas ocupam cargos públicos e são tomados por um espírito medíocre que exercem o poder para massacrar, que exercem o poder para escravizar, que exercem o poder para escravizar, que exercem o poder para tirar o direito do povo. E aí, vereador Zé do Miguel, quando Vossa Excelência traz a questão dos reis, Deus sempre direcionou que o reinado só tem sentido quando o rei se coloca a serviço do povo. Sempre quando ele nega o princípio do serviço, aí vem a penalidade. Porque Deus condena toda a injustiça. Deus condena tudo aquilo que fere a vida humana. E para nós que exercemos o poder e que professamos a nossa fé em Jesus Cristo, pelo menos aqui publicamente, vira e mexe, um ou outro sobe aqui e professa sua fé, é um grande compromisso nosso com a opinião pública e também com a igreja da qual participamos, vereador Amarildo, vereador Wellington Silva, quando nós também atuamos na igreja e atuamos como agentes políticos. Cai sobre nossos ombros, vereador Messias, uma cobrança redobrada, porque o próprio Jesus falou que muito nos será cobrado. A quem muito será dado, muito será cobrado. Então, se nós recebemos o mandato, que é graça de Deus, nos será cobrado muito mais pelo que nós estamos fazendo nesta casa, porque que nós estamos fazendo política. E o documento, o texto base, ele exatamente aponta para esse caminho, que nós não percamos de vista que a nossa ação cristã na sociedade tem que ajudar as pessoas a entender a lógica do serviço, não como a lógica do escravo, mas como aquele que se reconhece ao ajudar, ao estender a mão, ao levantar o caído, aquele que aprendeu do próprio Jesus, que na quinta-feira santa, se aproximando os momentos finais da sua vida neste mundo, ele faz o gesto tão simbólico, tão repleto de significado e nos convida a fazer da mesma forma, que é lavar os pés dos seus discípulos. Este é um ensinamento que nós devemos sempre levar adiante. Não podemos ser tomados pela vaidade, pela vanglória, pelo poder que corrompe a alma humana. Passou a palavra para o vereador Oséias. Quero agradecer ao nobre vereador Celso Andreon pela parte. Quero parabenizá-lo pela excelente fala e até para nós é até quase uma aula, né, uma palestra, pelo esse tema de nós como os irmãos de fé na igreja que professamos, trazemos a cada ano um tema que nos ajude a aprofundar, que nos ajude também a pensar verdadeiramente qual é o papel do cristão dos dias atuais. E quando Vossa Excelência falou que cabe a nós, cristãos, refletirmos qual é o nosso papel e de vivenciarmos, como o vereador Zé do Miguel esteve aqui e falou, eu acredito muito, vereador, hoje presidente Messias Donato, um texto que diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. À medida que a gente conhece a verdade, ela nos mostra o caminho que vai não só nos libertar, mas ajudar a libertar os irmãos também. Quando Vossa Excelência fala também no peso do conhecimento da palavra, quero trazer um texto bíblico também aqui. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então hoje, Deus nos permitiu que nós estivéssemos aqui como vereadores e representando, todos nós representamos uma grande massa, vereador Robinho Pimentão, da nossa sociedade. E nós, como os conhecedores, com certeza, se não o fizermos, seremos cobrados. Não? Então, que Deus nos ajude
a poder, com humildade, com sabedoria, a servir aqueles que menos têm oportunidade na nossa sociedade e que muitas vezes não pode nem assistir, não tem nem acesso, né, aos bens, aos meios de comunicação. Mas nós temos e nós sabemos a nossa responsabilidade. Dê sua parte. Meu boa noite. Obrigado, vereador Oséias. Já partindo para o encerramento do meu pronunciamento, vereador Messias Donato, nosso presidente em exercício, gostaria de compartilhar com vocês também, colegas vereadores e vereadoras, os objetivos, tanto o objetivo geral como os objetivos específicos desta campanha da Fraternidade 2015. O objetivo geral, vereador Seu Pedro, desta campanha é aprofundar à luz do Evangelho o diálogo e a colaboração entre a Igreja e a sociedade, propostos lá pelo Concílio Ecumênico Vaticano II, como serviço ao povo brasileiro, para a edificação do reino de Deus. Os objetivos específicos: fazer memória do caminho percorrido da Igreja com a sociedade, identificar e compreender os principais desafios da situação atual em que vivemos, apresentar os valores espirituais do reino de Deus e da doutrina social da Igreja, como elementos autenticamente humanizantes, identificar as questões desafiadoras na evangelização da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores para a ação pastoral, aprofundar a compreensão da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura da paz, do espírito e do diálogo interreligioso e intercultural, para superar as relações desumanas e violentas, buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão da Igreja de Cristo, de levar a boa nova a cada pessoa, família e sociedade, atuar profeticamente, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento integral da pessoa e na construção de uma sociedade justa e solidária. Esses são os objetivos, é o objetivo geral e os objetivos específicos desta campanha da Fraternidade 2015, que tem como tema fraternidade, igreja e sociedade. E o lema, eu vim para servir, que foi retirado de Marcos 10:45. Encerro parabenizando o vereador Seu Pedro pela passagem de aniversário. Espero que não esteja chegando aos 70, né, Seu Pedro? Passou já, né? Mas um menino, um garoto, né? Nos ensinando muito nesta casa, com seus pronunciamentos, com a garra, com a sua visão ideológica e também com todo o seu espírito de ver essa sociedade sempre cada vez melhor, uma sociedade mais justa, mais fraterna, onde o direito seja uma garantia para todos. Então, vereador Seu Pedro, parabéns, mantenha-se firme no seu propósito. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Seu Pedro. Boa noite a todos e a todas, boa noite à mesa. Nosso Messias está hoje sendo o cumprimento dessa mesa, Robinho Pimentão, o Tamarteiro e o Elton Silva, meu amigo, e todos os vereadores e as vereadoras, e o povo aqui presente. Hoje eu subo nessa tribuna, quero fazer o pronunciamento e um relatório de uma história, de uma vida de 72 anos, uma história. Nasci no Ceará, tá? Uma cidadinha chamada por Assaré, tá? Em 1943. Meu pai se chamava Manuel Henrique da Silva, e minha mãe chamava Verônica Maria da Conceição. O que é que eu quero falar isso? Eu quero fazer um relatório que a vida da gente não é fácil. Mas
primeiramente, a gente já vê tudo que aconteceu aqui hoje com a fala do Celso Adriano, né? Da igreja. Também fui nascido, criado na igreja, batizado na igreja. Eu não discuto religião, eu não discuto. Eu discuto política, religião não. Por que eu não discuto religião? Porque religião, para mim, quem está falando em Deus já é religião. Tá? Não discuto que a minha religião é melhor do que a B, porque só tem uma religião, que é aquela que a gente acredita em Deus. Que seja crente, que seja protestante, que seja qualquer um. Não faço diferença. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus. E nós, para ser filho de Deus, nós temos que ter respeito com os outros. Não é verdade? Por isso que hoje eu subo aqui satisfeito, dizendo relatório da minha vida, que não foi fácil, e até hoje não é fácil. Eu só não fiz na minha vida roubar nem matar. Mas que foi de serviço, eu já enfrentei. Vender picola na rua, catar latrinha na rua, vender bala na rua, eu já fiz tudo isso na minha vida. Tá? Nunca pensei de entrar na vida política. Nunca. Eu cheguei aqui, uns 30 anos atrás, eu não sabia o que era política. Eu entrei na comunidade de base e foi onde eu aprendi aquilo que eu não sabia, respeitar os outros. Não estou falando isso, que quando eu trabalhava na roça, quando eu era da roça, eu não respeitava. Eu fui criado por meu pai, uma criação muito boa, mas meu pai era muito nervoso. Acho que eu puxei um pouquinho dela, mas assim eu me controlo as coisas. A gente sofreu muito, muito mesmo. O Ceará, vocês sabem, naquela época era seca demais. A gente não tinha aonde se pegar, que era muita seca. Mas a gente, com fé em Deus, meu pai criou 12 filhos, eu tenho 12 irmãos, né? Já morreu alguns, mas assim, uma história muito que dá um livro. Da história boa e da história ruim. A gente já passou muita coisa ruim na vida de 72 anos. Tá? Não estou dizendo que hoje minha vida é boa. Minha vida é boa porque eu tenho saúde. Mas é sofrida por aquele que eu recebi do povo e não posso distribuir aquilo que eu queria. Tá? A minha angústia é essa, que eu pensava que a vida política, a gente tinha como servir mais o povo. E não tem. E não tem. Sabe por quê? Porque o que a gente quer, além daquilo que a gente pensava, é um conjunto na sociedade que olhe para todos. É um conjunto, vereadores, que nós, para viver, nós precisamos ter um conjunto de pessoas. E na política, a gente é desconfiado. É verdade. Estou falando isso, não é desconfiando de vocês. Eu tenho amizade com todos vocês. Debate é debate. Se for para debate, eu vou para debate, vou a noite toda, vou o dia, se for possível. Isso eu não faço da minha memória. Agora, a vida política, a gente tem que pensar bem. O que é que a gente serve o nosso povo que precisa? Oséias sabe o que eu quero falar. Nós moramos na periferia, Oséias. Que isso falta tudo. E falta tudo. E não era isso que eu queria. Eu queria distribuir mais. Mas como eu vou distribuir mais, Oséias? Como é que eu vou distribuir mais, Elton Silva? Se a gente não tem apoio do poder público, se a gente não tem apoio no conjunto das pessoas, e a gente sozinho não faz nada não, Camilo. A gente sozinho
não faz nada. A gente pode até quebrar a cara sozinho. Tá? Então, eu tenho uma vida, vocês me verem aqui, às vezes fico exaustado, fico nervoso, porque eu não posso atender aquele conjunto de pessoas que eu queria atender. Eu fico nervoso às vezes da memória que os políticos não têm daquilo que ganharam. Não é todos, mas a maioria, tá? Estou falando aqui com nossos pares, que não sou eu para falar mal de ninguém, mas no conjunto da sociedade política, a gente pode dizer, nós não temos apoio da sociedade política, do conjunto político, da coisa que a gente pensa de acudir o mais pobre. O que é que o povo quer? Isso é fácil, vereador. O que é que o povo quer, Edson Silva? O que é que o povo pede a nós na rua? Saúde, educação, segurança, não é isso? Sua ruinha limpa. Nós queremos ver isso. Não queremos, acho que é o desejo de todos os vereadores. E de mais gente no conjunto político que a gente tem. Mas a sociedade é tão perversa nesse mundo e nesse Brasil que as leis não funcionam, Oséia. A lei só funciona para o lado de quem tem dinheiro, que o pobre fica sofrendo. Claro que a gente sabe, Tamar, você que é daí, né, pastor, que sabe, a gente sabe que a gente quer mais, não quer? A gente quer o quê? Acudir a sociedade mais pobre de nossa região. Nós queremos uma política pública para dar força, acabar com a violência contra essas mulheres, porque quando eu vejo na mídia o tanto de mulheres jovens, de idade, que é morta por uma simples conversa dos machistas, daquele que não pensa em Deus. Eu acho que nós temos que pensar em Deus mesmo. Nós temos que rezar muito, orar muito para Deus, para dar força a gente. Então, eu sou satisfeito com esses 72 anos, sou satisfeito com o meu mandato, não estou reclamando do meu mandato. Não estou reclamando, sabe por quê, Messias? Porque eu passei 30 anos ali, querendo ver se a coisa melhorava. Eu dou já a palavra, né? Se a coisa melhorava. Se eu era mais um no jogo da sociedade política, envolver coisa melhor para o pobre. Verdade. E isso eu não estou fazendo. Não estou fazendo, porque não posso fazer. Mas, com certeza, eu não estou aborrecido com o meu mandato. Dá a palavra, vereador. Bem, boa noite, senhor presidente, Wellington Silva, vereador Itamar, que abrilhanta aí também a mesa, nobre colega, assim quanto também os outros demais pares. Meu boa noite. Gostaria de parabenizar o anfitrião, né, o vereador seu Pedro, vereador que hoje está colhendo mais uma rosa no jardim da sua existência, com a graça de Deus, aí chegando ultrapassando as 7 décadas, né? E com saúde, com vigor. E aí eu me recordo de um diálogo de Caleb com Josué, quando chega ali diante da terra prometida. E aí Caleb fala para Josué: olha, eu me sinto como se tivesse 40 anos atrás, né? Tenho um vigor de 40 anos atrás, tenho a saúde de 40 anos atrás. Então, senhor Pedro, a gente
observa no senhor um homem combatente, um homem guerreiro, uma pessoa que pela história de vida já, através da folha de serviço prestado para a cidade, o senhor já é um vencedor, né? Então, assim, chegou a galgar espaços, vai galgar outros maiores ainda, se assim Deus permitir, mas Deus realizou para o senhor um grande sonho, um grande sonho. Eu sei que o senhor sobe essa tribuna hoje com alegria, fazendo a reflexão da história do Nordeste para a região Sudeste. Eu também, a história é bem parecida com a do senhor também, muito sofrida, mas no entanto eu vejo o senhor hoje, né, com o seu gabinete itinerante, nos 4 cantos da cidade de Cariacica, embora tenha muitas dificuldades, muitos problemas, muitas mazelas nessa cidade, mas o senhor não tem se conformado com o que o senhor está vendo. Pelo contrário, o senhor está propondo sempre ações para que possa melhorar a vida dos nossos munícipes. Fazendo a reflexão, senhor Pedro, ouvindo atentamente o que o senhor estava falando, ontem, no Jornal da Record, com Alex Cavalcante, a gente viu no bairro de Santana sendo manchete de esgotos ao céu aberto. Foi Cariacica, estava numa manchete, mais uma manchete negativa, né? Quase que 2.000 metros de esgoto a céu aberto, e aí a população reclamando. Hoje foi diferente, né? Não foi na Record, foi na Globo. Hoje quem assistiu o jornal na hora do almoço viu ali na rua Hugo Silveira, a comunidade dentro daquele daquele jornal na hora do almoço, um quadro de cumpriu ou não cumpriu com Michel Bermudes. E aí o prazo para ser cumprido era em setembro, né? A prefeitura foi lá, coisa muito simples, aquilo ali foi doação da Companhia Vale do Rio Doce, construiu na época, e assim, chegar, soldar ou colocar uma ponte de verdade lá, né? Pessoas estão caindo, a senhora deu lá uma entrevista, e aí assim, não dá para vir para a Câmara Municipal, enquanto morador do bairro também, ficar calado, né, e fingindo que está tudo certo, quando na verdade não está certo. Então, ontem, uma manchete negativa, né, uma grande emissora que é a Record, capixaba, e hoje a Globo, né, no horário nobre, né, no horário do almoço, né, projetou a cidade em mais uma parte negativa. Isso o Espírito Santo todo viu. Infelizmente não é essa Cariacica que nós sonhamos. Sonhamos em uma Cariacica, né, proativa, né, que pensa, que sonha, que idealiza, mas acima de tudo tem respeito com a sua gente, respeito com a sua cidade, respeito com seus munícipes. Então, seu Pedro, eu não poderia de forma alguma, estou vendo o senhor colocar, às vezes dá uma sensação de impotência, né? No sentido genérico da palavra, de querer fazer e não conseguir, né? Mas ainda bem que além da Câmara Municipal, se alguns atores aqui têm se calado, há um outro poder que é a mídia, né, tem utilizado, tem feito bem isso e tem mostrado as dificuldades e as deficiências dessa administração junto ao Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, boa noite, senhor Pedro, e parabéns. Contribuir no raciocínio, para terminar. Bom, quando eu falo que uma sociedade injusta que nós temos no mundo e no Brasil, uma sociedade injusta, todo mundo sabe disso, né? O poder que sobe para a cabeça de alguém que não sabe administrar um conjunto de pessoas, nós temos, como vereador, tem que saber o que é que nós vamos fazer nessa cidade. Nós não podemos ir por conversas que a gente está vendo. Com 2 anos, a sociedade de Cariacica já tem uma diferença grande. Eu sei que vocês têm andado muito, não estou desafiando nenhum vereador, porque cada um tem seu mandato, mas eu estou dizendo, eu ando nessa cidade, eu só não ando com a cabeça baixa, por causa da sujeira, porque eu tenho muita fé em Deus,
e tenho fé em Deus que a gente vai ver dias melhores nessa Cariacica. Eu tenho fé em Deus. Até o fim do meu mandato, ou se vir outro mandato, que só Deus que sabe, não estou dizendo que a reeleição eu tenho que garantir que só quem sabe é Deus, mas eu quero ainda, como vereador, ver se essa Cariacica sair fora desses buracos, dessa mal limpeza que tem. Eu fiz umas visitas nos postos de saúde, minha Nossa Senhora, está faltando remédio. E a gente, vereadores, que vocês também podem fazer essa caminhada, eu não estou aqui exagerando, não quero exagerar, não quero dizer que foi bom, foi ruim, não. Eu quero dizer que a sociedade do município de Cariacica não merece o sofrimento desses 2 anos e poucos que nós estamos vendo, porque era para avançar. Nós viemos para cá para quê, vereador Zé? Nós viemos para cá para ver a sociedade. Então, uma parte, vereador. Então, eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa, o vereador da bancadas, meus vereadores que sempre acompanham a gente, tá? Eu quero compartilhar com vocês que nós olhemos para essa cidade. Nós não olhar para o nosso umbigo, que nós não olhar para o emprego que fulano, olhar para a cidade e dizer, nós queremos que essa cidade seja limpa. Nós queremos que essa cidade tenha, essas obras que estão paradas. E hoje eu entrei no Ministério Público, aí já entrei no Ministério Público, com todas as obras paradas que tem, para ele resolver o problema. Já que a gente não resolve, pode ser que o Ministério Público, se Deus botar nos ouvidos dele que tem que resolver, que também precisa da ordem de Deus, nós pode ter isso nessa história, Camilo. Porque eu já entrei hoje com pedido de todas as obras paradas que tem aí, com todo o retrato, com tudo, e joguei lá. Já que eu não posso fazer nada. Vou dar a palavra, vereador. Vereador seu Pedro, quero parabenizá-lo duplamente, né? Primeiramente pelo pronunciamento que traz a sua história de vida, que traz a sua construção histórica, né? Que não há dúvida que é uma história que nos deixa animados e nos deixa também felizes por essa pessoa companheira, por essa pessoa aguerrida que Vossa Excelência é no desempenho não só das suas funções, mas anteriormente como cidadão engajado no cotidiano da política da cidade, exercendo papéis importantes na nossa cidade. Então, parabéns por essa história, que na verdade abrilhanta essa casa com a sua presença, com o mandato que vem realizando. Quero também deixar aqui um pouco dessas angústias, que a gente percebe que no último período iniciou-se um processo de perseguição a alguns vereadores nesta casa. Alguns estão achando estranho porque começaram agora, né? Como já tem algum tempo, então não vou estranhar muito isso, porque esse movimento de perseguição da atual administração para impedir os nossos trabalhos, para impedir o acesso às informações, para impedir que a gente possa alcançar, não nada para nós, mas o que é direito do povo, essa administração ela chega a ser tão incompetente que ela penaliza o povo ao não permitir que o serviço chegue à comunidade, chegue ao bairro, achando que vai atingir a gente. Então, se tem alguém da administração ouvindo, qualquer movimento que vocês fizerem não nos atinge. Pelo menos a minha pessoa não me atinge, mesmo as palavras mais duras que às vezes a gente ouve no dia a dia da cidade e alguns recados que chegam até nós. Então, assim, primeiro que essa administração tem que honrar o compromisso com o povo que o elegeu, vereador seu Pedro. E é isso um pouco que leva o senhor, neste momento de limite, chegar ao Ministério Público, como eu também já fui outras vezes,
na quinta-feira, dia 12, né? Eu estive no Ministério Público de Contas, onde relatei algumas outras questões que nós identificamos aqui. Fiz até lá um pedido, né, uma observação sobre o nosso mandato, sobre o nosso projeto do ponto eletrônico, que ainda está parado na casa, na expectativa que o vereador César suba ele para votação. Então, assim, também fizemos uma sugestão que ele faça uma visita à casa para fazer o levantamento do porquê a demora de estabelecer aqui nesta casa o ponto eletrônico. Se é uma demora, é porque alguma coisa tem, vereador Sérgio Camilo. Então, que ele faça uma diligência e venha conhecer a casa e veja com os próprios olhos por que essa dificuldade de implementação do ponto eletrônico que já rola nesta casa, o nosso projeto, mais de ano aqui engavetado. Fico feliz que o vereador presidente César tenha emitido junto à opinião pública que vai colocar o projeto para votar. E eu espero então que aconteça. E quero fazer um clamor aqui, junto à vereadora Ilma, que é a presidente da comissão de revisão do regimento, que a gente possa retomar as reuniões, vereadora presidente da comissão, e que a gente dê o cabo necessário aos estudos, análise e apresentação da proposta para ser votada nesta casa, que o presidente também tem falado que vai fazer. E a gente sabe que o projeto é da nossa autoria, já iniciou os estudos, só falta dar os encaminhamentos definitivos. Então essas questões todas acabam nos deixando um pouco nesta insegurança e nessa instabilidade, tanto às vezes aqui na casa, como também junto à administração municipal. Eu espero que a gente, pelo menos na nossa casa, a gente consiga resolver essas questões sem muito aprofundamento do debate crítico, né? Então, paciência profética a gente tem, né? Mas como o mandato tem tempo a ser exaurido, né? Então a gente precisa ver as coisas acontecendo. Então eu espero que a presidência dessa casa, juntamente com a mesa, dê encaminhamento tanto ao nosso projeto do ponto eletrônico, que venha para votação, se vai ser rejeitado ou não, aí cada vereador vai fazer o estudo necessário, mas que venha a votação e que receba o parecer assim das demais comissões. E dê continuidade ao estudo do regimento interno. E parabéns, vereador Seu Pedro, continue neste movimento aguerrido, que sabe para onde está indo, sabe a posição política que te rege, e que Deus te abençoe, te dê longa vida, e que pode contar com esse vereador para as lutas que virão no futuro aí. Obrigado e parabéns. Vereador, já terminou, já foi avisado aqui que o meu tempo já passou, mas só um minutinho. Amai, presidente, pode dar mais um minutozinho? Para terminar meu raciocínio, eu quero dizer, a gente está fazendo uma frente parlamentar, tá, contra a violência das mulheres, e eu preciso de vocês, mulheres, vocês três aqui, tá, para dar o apoio. Preciso dos vereadores, também da bancada, os quatro da bancada, e quem quiser fazer um grupo com a gente, Elton Silva, Messias, tá, e outros que quiserem, é aberto para a gente conversar. Eu não quero fazer uma frente para me engrandecer, eu quero fazer uma frente dos vereadores, para nós ter com que acabar, minimizar essa violência contra a mulher, principalmente no município de Cariacica. É o meu desejo, que o que a gente vê na mídia, a gente dói por dentro. Quem tem coração, e eu acho que todos têm, e todos têm sua religião, quando eu falei que em religião não discuto, cada um tem o seu jeito, também sente a mesma coisa. A gente sente por dentro que quem faz aquilo não tem coração. Você viu lá no São Paulo, foi no Rio, uma mulher de 20 anos, né? O cara matou e matou as duas crianças. É um absurdo. As duas crianças não tinham 2 meses, gêmeos, para não se responsabilizar do mal feito que fizeram e quer como jogar a culpa em quem não tem. E é por isso que me dói disso. E eu quero pedir a vocês, vereadores, José, que entrem nessa frente com a gente. Nós precisamos ter 4 pessoas, um mínimo, na frente, mas nós precisamos do apoio de vocês.
tá, Messia? O Edson Silva, quem quiser, é aberto para a gente conversar, porque não só dá apoio se tiver só na mesa, não. O apoio de vocês por fora é muito importante, ajudar a gente, né? Denunciar desses malfeitos que tem, dessa violência contra as mulheres. Por que eu falo isso? Meu mandato, e eu sempre pensei, no dia que eu for vereador, meu mandato vai ser a pró das violências contra as mulheres. Eu estou fazendo meu papel, viu? Estou fazendo meu papel, vereadores. Pode falar. Seu Pedro, vereador, sempre 1 minuto, seu Pedro, estou pedindo a ele, quero assim já de antemão, o senhor, meu companheiro lá da nossa região, parabenizar o senhor, dizer que o senhor tem mesmo uma história para contar e dá para escrever mais do que um livro, seu Pedro. Conheço o senhor já há muitos anos. Então, parabéns. Também, seu Pedro, quando o senhor fala das angústias, vereadora Ilma, há um tempo atrás aqui, ela detalhou o que é a vida de vereador. Porque vereador, quando tem esgoto entupido, água que falta, quando não tem iluminação, quando não tem rua, tem nada, é com o vereador que o pessoal vai cobrar. Porque eles nos acham na rua, nós somos o mais próximo, né, vereador Messias? Nós somos os mais próximos que ali estamos. E as nossas angústias é de não podermos mesmo, muitas vezes, atendermos, seu Pedro. Eu entendo a angústia do senhor, como muitos aqui, que são vereadores, né, de bairro, o vereador Itamar. A gente sofre de tudo. E a gente sabe o sofrimento. Mas a minha tristeza também, seu Pedro, é que muitos, às vezes não entendem qual é o verdadeiro papel do vereador. Né, que não depende só dele para resolver tudo. Porque depende da Cezan, Excelso, iluminação e tudo. Então, fica aqui, né, o nosso dizer que muitos também, alguns colaboram, outros não. Quando se fala em lixo, limpa hoje, amanhã já está sujo. Né? Lâmpada, já trocamos lâmpada e teve pessoas que foram lá só para manter escuro, quebraram as lâmpadas, vereador. Entendeu? Então, é um conjunto de uma sociedade que alguns colaboram, outros não. Mas parabéns, senhor Pedro. Essa angústia, com certeza, né, vereador Zé do Miguel falou que Salomão reinou 40 anos e morreu. E que nós ia com 4, né, só faltou que nós íamos morrer também. Mas nós vamos, se tiver que morrer, nós vamos morrer com dignidade, defendendo a população. Meu muito obrigado, senhor Pedro, e parabéns. Fala, vereador. Sai a parte, vereador. Pode, vereador. Eu quero parabenizar o nobre vereador por 2 questões. Primeiro, pelo seu aniversário, nesse dia de hoje, né? Dizer que o senhor está de parabéns pela sua atitude, pela sua posição na Câmara, né? Concordo quando o senhor diz das frustrações. Realmente, nós pensamos e esperamos outras coisas quando entramos na política. Mas eu quero só lembrar ao vereador Oséias que eu sempre fiz referência aos vereadores e sempre defendi vereadores. Da agora para frente, não. Da agora para frente, aonde eu puder, eu vou falar o que é cada atitude de vereador. Vou fazer do meu trabalho e daqueles que merecem as defesas. Defender vereador deste pleito, jamais. Jamais. Para mim, da agora para frente eu aprendi e vou mudar de vida, mudar de estilo de política. Vou fazer aquilo que talvez é antipático para alguns. Porque nós, vereadores, não temos nada, porque nós temos uma Câmara que não é coesa. Uma Câmara de vereadores que às vezes não sabe o que realmente é a posição de vereador. Porque se nós tivéssemos uma Câmara unida, não digo isso de Câmara de fazer oposição, não. Nós não precisamos fazer oposição
para conquistar as coisas. Nós precisamos respeitar o nosso poder, respeitar o legislativo e fazer o papel verdadeiro de vereador. Porque tem vereador que não respeita ele mesmo. E aí, isso é deprimente. E com a posição de alguns vereadores, a maioria cai no descrédito. A maioria dos vereadores são vendidos, porque o que se fala aqui se vende lá fora para ganhar, às vezes, uma migalha. Aí vende o próprio vereador, distorce algumas falas, leva achando que vai ficar em boa situação, e aí queima os outros vereadores que têm posição. Assim como é a situação do vereador Messias, que você vai em Itacibá, porque eu sei que a maior parte dos meus familiares, todos moram em Itacibá, e às vezes gente mesmo da minha própria família fala, mas e o vereador? O que o vereador está fazendo? Eu defendo o vereador Messias. Eu defendo. Alguns vereadores eu vou defender, porque isso não é porque o vereador Messias não quer. Se o esgoto está entupido hoje mesmo, uma pessoa me pediu um carro para limpar o esgoto. Lá, quem consegue são os cabos eleitorais, que vão estar no ano que vem pleiteando uma vaga aqui nessa casa, que vai ocupar a vaga aqui. Porque eu já cansei de falar dessa tribuna, dessa Câmara. Muitas cadeiras vão ficar vagas. E no pleito anterior eu disse, muitos vão sair e a cadeira não vai esquentar com vocês, vai vir com outra. Porque muitos sentam aqui nessas cadeiras e o poder sobe na cabeça. O calor é tão grande que sobe pelas entranhas e o miolo cresce. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Obrigado por terminar. Só para terminar, eu quero dar um aviso aqui. Pode? Você que sabe, você que sabe. Coisa rápida. Deixa ele falar. A parte, vereador. Pode, vereador, pode. Senhor presidente, nobres edis, público aqui ainda presente, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de parabenizar o vereador Seu Pedro por mais um ano que Deus lhe concedeu de vida. O senhor tem feito uma diferença nesta Casa de Leis, com a sua experiência, com a sua dedicação, como o senhor mesmo já disse várias vezes, né? O senhor, antes de ser vereador, o senhor ficou naquelas cadeiras, naquele plenário, mais de 20 anos lutando pela coletividade. E hoje o povo de Cariacica reconheceu Vossa Excelência, lhe concedendo, através da permissão de Deus, o seu mandato de vereador, o qual Vossa Excelência tem desempenhado com hombridade. Parabéns mais uma vez, seu Pedro, né, pela atuação do senhor. Gostaria também de dizer que eu gostaria de me solidarizar com o vereador Messias Donato, com a realidade a qual ele tem passado naquela comunidade. E realmente, quando nos deparamos hoje, no programa de televisão, com o problema daquela ponte, uma situação, uma coisa simples de ser resolvida, uma ponte que, se eu não me engano, de ferro, exatamente, que poderia ter sido reformada, refeita, ou feita uma ponte digna para aquela localidade. E, infelizmente, a atual administração, com todos os ins que eu já denunciei aqui, ineficiência, inoperância, incompetência, tanto por parte de secretários, assessores
e muito mais pelo chefe do Executivo, que chefia um grupo de pessoas que não estão preparadas para a missão e responsabilidade daqueles cargos. Mas o que falar deles, se o chefe do Executivo é pior ainda? Muito pior. E aí eu vejo que a prefeitura dá a resposta que não tem dinheiro para fazer uma simples ponte. Mas tem dinheiro para investir nos shows, nas festas, nos carnavais. Para isso tem. Tanto que eu denunciei aqui que o Poder Executivo do município de Cariacica, um município que não é turístico, foi obrigado a assinar com o Ministério Público Estadual um TAC, um termo de ajuste de conduta, um termo de compromisso em diminuir os gastos com shows e festas. É deprimente vermos essa realidade. E nós, como vereadores, temos uma responsabilidade, eu repito, muito grande. Que, como o promotor Luiz Renato disse nesta tribuna, na posse do novo presidente, a principal função do vereador é fiscalizar. Engraçado que não tem dinheiro para consertar uma simples ponte, mas tem dinheiro, como eu também já denunciei aqui, em aumentar, fazer um aditivo no contrato da marca ambiental de 36 milhões de reais. 3 milhões por mês para limpar o município, para cuidar da limpeza do município. E, no entanto, o nosso município não está tendo essa limpeza e está pior do que um bolsão de lixo. Está pior do que um lixão. Porque é lixo para todo lado dentro do município de Cariacica. Com relação aos remédios, seu Pedro, que Vossa Excelência estava relatando aqui, que não tem nos postos de saúde, também já fiz essa denúncia aqui nessa Casa de Leis. Infelizmente, os munícipes da nossa cidade, ao procurar os postos, não encontram nem dipirona nos postos de saúde. Por quê? A prefeitura diz que também não tem dinheiro, mas eu repito, tem dinheiro para shows e festas, ao ponto de fazer uma comissão, de criar uma comissão. Olha a vergonha, senhores vereadores. Olha a vergonha desse prefeito. Criou uma comissão de eventos e festas. Será que isso é tão importante? Eu estou com vergonha. Eu estou com vergonha do atual prefeito. Que realmente o que ele só pode fazer é colocar uma máscara na cara dele e ir pular carnaval. Que eu acho que é a única coisa que ele deve saber fazer. Muito obrigado, senhor Pedro. Obrigado, boa noite. Vereador, por contribuir. Tá bom. Senhor Pedro, conclua o seu pronunciamento. Não, só quero fazer um convite a vocês. Sábado, eu estou comemorando no meu aniversário lá em casa, tá, Zé? Eu não mandei convite, não, mas eu estou abrindo para vocês. Quiserem participar, está em aberto lá em casa, tá? Vai ser lá em casa. Tomar um Guaraná, tá? Está convidado vocês. Obrigado, obrigado. Não havendo mais nada, Tatá, em nome de Deus, dou por encerrada a sessão, convocando a sessão ordinária para a próxima segunda-feira, em horário regimental. Muito obrigado.